Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Central do Trabalhismo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto atual. A decadência da política burguesa no Brasil, ela é nítida. Cada vez mais surgem expressões, cada uma mais violenta que a outra, que representam e tornam didática a forma como a gente está indo ladeira abaixo. Levanta, sacode a poeira da volta por cima. São Paulo, todo mundo sabe, não preciso dizer aqui, a maior cidade do Brasil, a mais expressiva do nosso país. O Rio de Janeiro, minha cidade, que já foi a caixa e ressonância da política nacional, perdeu esse posto. A gente está vendo com muita clareza na diferença com a qual as campanhas do Rio e de São Paulo geram impacto no resto do país. Temos uma figura, vamos dizer assim, disruptiva, né, do candidato Pablo Marçal. Quem é o Pablo Marçal? Ele é um político jovem comparado aos dinossauros que nós tendemos a ver, e ele é nascido e criado no contexto da nova República Brasileira. Isso é muito importante. Eu não quero me ater a uma análise do Marçal pelo Marçal. Eu acho que isso seria inútil, sinceramente. Como você fazer uma análise do Bolsonaro a partir tão somente do Bolsonaro. Tá vendo que o problema não é um indivíduo, o problema não é um conjunto de indivíduos que se agregam unicamente para fazer. Não é isso. A questão é o sistema e a ordem que permite a ascensão desses sujeitos. Mais do que permitir, eu acho que um termo adequado seria arar o solo para o nascimento, para o surgimento desse tipo de persona política, né? Por exemplo, você poderia ter acabado com Bolsonaro, não teria sobrado pedra sobre pedra do bolsonarismo, Marçal ainda assim ascenderia, enquanto que está sendo provado que ele independe do apoio do Bolsonaro. Recentemente eu li um livro de uma estadunidense chamada Wendy Brown, e é um livro do qual sinceramente eu não gostei. Se chama Nas Ruínas do Neoliberalismo, a Ascensão da Política Antidemocrática no Ocidente. É um livro extremamente problemático, e eu acho muito triste o esforço que alguns fazem de querer entender a realidade brasileira só a partir de autores estrangeiros. Eu acho que nós somos muito particulares. Tem uma frase do Simão Rodrigues que fala da América Espanhola, né, mas eu acho que abrange toda a nossa região da América Latina. É o seguinte: particulares são as nossas instituições, particulares serão os caminhos para resolver os nossos problemas. Mas no último capítulo, a Wendy Brown ela vai falar sobre o niilismo, sobre o desamparo, sobre o desencanto com o mundo e como que isso gera um esvaziamento dos valores e faz propício o cenário político para o surgimento desses movimentos. Ela vai, por exemplo, dizer aqui, eu vou ler: também é significativo que muitos apoiadores de Trump, quando entrevistados a respeito de suas mentiras, casos, desprezo pela verdade ou pela lei, digam: eu não li. Estou cansado do desrespeito com que seus opositores têm por ele e por mim. Que tipo de defesa do seu homem é essa? Ao se esquivar de razões ou valores, também ela expressa o niilismo. Na medida em que expressa numa ferida a base de um apego, ela põe no discurso um ressentimento em relação àqueles que eles sabem ser os verdadeiros vencedores de hoje. Aqueles no grupo de embarque 1 e 2. Daqui, quero extrair disso um olhar para o povo brasileiro. O Darcy tem um livro super acessível, fácil de ler, chamado O Brasil como Problema, em que ele vai atacar, ele vai desmentir a tese elitista de que o problema do nosso país é o nosso povo. Isso é um absurdo. Mas ora, se esse povo tá apoiando Bolsonaro, Marçal, uma hora diz que é contra a corrupção, mas aí quando descobre que o candidato dele está envolvido com quadrilha de assalto, de furto a banco, diz: mas todos eles são bandidos, então eu vou votar nesse bandido que é diferente. Isso expressa, sobretudo, um desencanto com a realidade, um niilismo. Os valores defendidos são eles mesmos esvaziados. Então é contra a corrupção, mas não é mesmo contra. É a favor da família, mas não é mesmo a favor da família. A parada é uma revolta, é um desamparo, é um desespero. E a campanha do Boulos, que pra mim tá sendo muito problemática em várias questões, acertou muito ao publicar um vídeo em que o Boulos conversa com um motorista de aplicativo, um entregador de aplicativo. Chega pra ele e fala: Boulos, você quer invadir as casas aqui da Zona Leste? Faz o M, né? Ou seja, apoiador do Marçal. E o Boulos chega na civilidade, desce do pedestal, que é algo fundamental, e conversa com o cara olhando no olho dele. Se você for olhar, Marçal é mais forte no eleitorado
lado masculino de classes que chamam, né, de C e D. É o trabalhador precarizado, é o trabalhador de aplicativo. Tá defendendo um cara que vai contra os interesses dele. Porque esse trabalhador é burro? Negativo. Daqui entra um grande autor venezuelano, do qual eu já falei aqui, chamado Ludovico Silva. Ele tem esse livrinho chamado A Mais-Valia Ideológica, em que ele vai ver que a televisão extrai do sujeito um excedente psíquico. O sujeito, quando senta no sofá para assistir TV, ele acha que está descansando, mas na verdade ele está produzindo um excesso que vai engordar as fileiras que ele chama de capital ideológico do capitalismo, que significa, descomplicando, o cara tá lá, vai assistir Faustão, ele acha que tá descansando, mas ele tá, e aí o Ludovico usando até Freud, ele vai incorporar várias paradas que são contra a própria classe dele e vai reproduzir esse discurso. O que isso tem a ver com Marçal? Sabe da ascensão da internet como um meio de comunicação de massas. Marçal domina a internet. E quando o trabalhador, no intervalo, trabalho, tá lá entregando comida, ou quando chega em casa e vai descansar, passa a rodar vídeo no TikTok, ele tá produzindo mais-valia ideológica que nem o Ludovico Silva percebeu. Então a gente tem uma questão aí da alienação. Qual seria o contraponto a isso? Que eles têm o dinheiro, o Marçal tem o dinheiro, tem as técnicas, a Globo tem o dinheiro, tem as técnicas. Qual é o contraponto? Como nós podemos combater isso para disputar o pensamento do povo brasileiro? Nos organizando politicamente. E nós estamos desorganizados. A nova república tem como principal característica a desmobilização da classe trabalhadora. O presidente Lula, por exemplo, não governa com o povo. Já pararam para pensar que o último grande líder de massas que ocupou a presidência foi o João Goulart. Saiu de lá golpeado. Você pode detestar o João, mas uma coisa é fato. Ele dialogava e mobilizava as massas para fazer política. Agora, o nosso povo trabalhador está precarizado, que não tem direito nenhum, acabaram com a CLT. Trabalhar no Brasil tem sido cada vez pior. Sobreviver nesse país tá coisa impossível para quem não tem aonde se segurar. Essa institucionalidade é que mantém a ordem. Aí Marçal vai dizer que é o sistema, ou seja, há um ódio contra o institucional. A gente vai ficar falando abobalhado de democracia em abstrato e tal, e um sujeito preparado para operar mais-valia ideológica vai fazer a cabeça da nossa gente. E não há como discutir racionalmente com esse pessoal. O Marçal, com o Bolsonaro, e a Wendy Brown, dadas as ressalvas, ela percebe isso quando ela fala do niilismo. Eles não são racionais. Os valores deles não são valores. E o professor Gilberto Felisberto Vasconcelos falou no podcast dele, muito bem, que não dá pra querer ser superior, racional, um discurso ágrafo com um discurso irracional. Quando num debate, que é o grande espaço de projeção do Marçal nas eleições, deixa de ter um mínimo de respeito, que reina é o absurdo e a barbárie. Nesse cenário, o vencedor vai ser sempre o mais violento. Vocês viram, Datena deu uma cadeirada no Marçal, o Marçal caiu, Datena subiu. É esse o caminho que a democracia burguesa tende a tomar no nosso país. A solução para isso, na minha humilde concepção, é com o ressurgimento de uma militância trabalhista organizada, capaz de disputar o discurso, uma perspectiva anti-imperialista, porque a grande questão do nosso país é a dependência, é a superexploração do trabalho, que chamam de precarização. É a desindustrialização, ou seja, o aprofundamento do nosso capitalismo dependente. A nossa miséria não foi causada por socialismo algum. Foi causada pelo próprio capitalismo na sua expressão mais brutal, que se dá na periferia do mundo capitalista. Foi esse sistema que pariu Marçal. Foi esse sistema que pariu Bolsonaro. Foi esse sistema que estendeu o tapete vermelho para Lula e FHC governarem e ajudarem a destruir esse país. Foi esse sistema que levou ao suicídio o presidente Vargas, levou ao exílio o presidente João Goulart. É isso. Muito obrigado por terem me acompanhado até aí e vamos juntos.